Seja bem-vindo. Vamos para mais uma aula em preparação para a banca Avança SP. Nessa aula vamos descobrir a parte do edital onde consta unidades de medida ou sistemas de medida. Se não me engano, está lá sistemas de medidas usuais. Então vamos trabalhar questões nesse assunto e ficarmos afiados nele. Como sempre, bom ressaltar, o material está disponível lá no canal do Telegram. Só buscar dentro da descrição do canal, na aba arquivos ou ir voltando nas mensagens. E também tem um link para um grupo de estudos onde você pode postar suas dúvidas para a gente poder estudar juntos. Também ali em cima tem contato para aulas particulares pelo e-mail ou pela DM da nossa página no Instagram. Ou então você pode entrar lá no canal e me adicionar no Telegram também e a gente fazer esse contato. No mais, papel e caneta na mão e bons estudos. Questão 13. Numa obra de construção civil, há duas possíveis formas de pagamento. 1. O cliente paga mensalmente um valor proporcional ao que foi executado na obra naquele mês. 2. O cliente paga mensalmente valores fixos igualmente distribuídos no prazo da obra. Suponha que uma determinada obra vai custar no total 12 milhões e tem prazo previsto de 15 meses. Porém, no primeiro mês foi executado apenas 3% da obra. Nesta situação, quanto o construtor receberá a menos se a forma de pagamento for a 1 em relação a 2. Então, a gente tem uma obra com um custo total de 12 milhões de reais e um prazo de 15 meses para essa obra ser realizada. E aí tem duas formas de pagamento. O cliente paga aos construtores. Ou ele vai pagar mensalmente o que foi proporcional ao que foi construído naquele mês, ou desde o início ele vai pagar um valor fixo mensal até dar os 12 milhões. Ou seja, você vai pegar os 12 milhões, divide por 15 e vai achar um valor fixo mensal que ele vai pagar aos construtores. Ele quer saber, na situação em que no primeiro mês foi construído, foi executado apenas 3% da obra, qual a diferença entre a forma de pagamento pagamento 1 e a forma de pagamento 2 para esse caso. Então é isso que ele quer saber. A ideia é você vai calcular nas duas formas de pagamento o quanto ele receberia e achar a diferença entre elas, e essa será a sua resposta. Então já sabe, né? Contei o plano, agora você pode fazer por conta própria. Mãos à obra? Vale esse trocadilho nessa questão? Então vamos anotar o que foi informado. A obra, vou chamar de O, custo da obra, é de 12 milhões. Eu vou usar essa notação de potência de 10. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. Percebe que potências de 10, você vai aumentando o expoente e a quantidade de zeros resultante é igual à quantidade indicada no expoente. Então 10 elevado a 1 é o 1 seguido de um zero. 10 elevado a 2 é o 1 seguido de dois zeros. E assim vai. O 10 elevado a 6 será a potência que representa 1 milhão. Então aqui você tem 1 milhão. E como o custo da obra é 12 milhões, então tenho 12 vezes 1 milhão. O tempo é 15 meses. Então nessa questão a gente vai trabalhar muito com potências de 10, manipulando potências de 10 para facilitar as contas, para a gente não ter que escrever esses números grandes o tempo inteiro. Tá? Você vai perceber que sabendo trabalhar essas potências de 10, e por isso se trata de uma questão de unidades de medida, de sistemas de medida, você vai agilizar as suas contas e facilitá-las. Então, foi realizado nesse primeiro mês apenas 3% da obra. Na forma de pagamento 1, o pagamento mensal é proporcional ao que foi realizado. Se for realizado 3% da obra naquele mês, então eles vão receber 3% do valor total da obra, ou seja, 3% de O. A gente já sabe muito bem que 3% é uma fração desse tipo, 3 sobre 100. 3% de alguma coisa é 3 sobre 100 vezes essa coisa. No caso, é o custo da obra, que chamamos de O, que por sua vez é equivalente a 12 vezes 10 à sexta. Aqui ó, a gente tem 3 vezes 12 vezes 10 à sexta sobre 10 a 2. 10 elevado a 2. Propriedade de potência. Você tem aqui ó, o A elevado a x, um certo número A elevado a x. E esse mesmo certo número A elevado a y, e o A elevado a x está sendo dividido por A elevado a y, isso aqui é a mesma coisa que repetir o número A e subtrair as bases nessa ordem, tá? X menos y. O expoente do numerador menos o expoente do denominador. E no produto, a gente tem essa propriedade aqui. A gente soma os expoentes. No quociente, na divisão, a gente subtrai o do numerador menos o do denominador.
Detalhe, para bases iguais da potência, tá? Para o mesmo número A, que nem é o caso aqui. 10 elevado a 6, sendo dividido por 10 elevado a 2, é a mesma coisa que eu escrever 10 elevado a 6 menos 2. Então, vou simplificar isso daqui com isso, e aqui vai ficar 4. Então, teremos 36 vezes 10 a quarta. E por enquanto, a gente vai deixar isso aqui. Se for conveniente, a gente manipula isso aqui mais um pouco. Então, aqui é o que ele vai receber na situação do pagamento 1. Na situação de pagamento 2, a gente vai pegar o valor total da obra e dividir por 15, pelo número de meses que a obra vai durar. Então, vai ser 12 vezes 10 a sexta sobre 15. Se a gente simplificar o 12 e o 15 por 3, aqui fica 4, aqui fica 5. Então, teremos 4 quintos vezes 10 a sexta. 4 quintos é o mesmo que 80%, 0,8. Então, a gente tem 0,8 vezes 10 a sexta. Se pensarmos esse 0,8 como 8 sobre 10, a gente vai ter isso aqui, ó, 8 sobre 10 vezes 10 a sexta. Então, a gente pode diminuir esses expoentes de base 10 aqui, ó. 10 a sexta menos 1. E ficamos com 8 vezes 10 a quinta. Agora, a malandragem está em botar esses dois números multiplicando uma mesma potência de um mesmo expoente. Porque assim fica mais fácil calcular a diferença entre eles, que é o que a gente vai querer fazer aqui. Então, você pode escolher. Você pode transformar isso aqui, por exemplo, na potência de base de expoente 5. Como? Enxergando 36 sendo escrito da forma 3,6 vezes 10. E aí você vai ter 3,6 vezes 10 a quinta. Ou então você poderia descer esse para 10 a quarta. Como? Tirando um fator 10 aqui dessa potência. Você deixar 8 vezes 10 vezes 10 a quarta. E aí isso fica 80 vezes 10 a quarta. Isso tudo é equivalente. Então, na hora de fazer a subtração, de subtrair a situação 2 com a situação 1, fazer a situação 2 menos a 1, você escolhe potências de mesmo expoente. Então, você poderia fazer dessas duas formas aqui, ó. Subtrair 2, da situação 2, subtrair 1. Eu poderia fazer 8 vezes 10 a quinta menos 3,6 vezes 10 a quinta. E aí ficaria 8 menos 3,6, que multiplica 10 a quinta, igual a 4,4 vezes 10 a quinta. Ou poderia usar o 10 a quarta, as potências de 10 a quarta. 80 vezes 10 a quarta, menos 36 vezes 10 a quarta. Isso aqui vai dar 80 menos 36 vezes 10 a quarta, igual 44 vezes 10 a quarta. Só que, claro, as respostas não estão em potência de 10. Você tem que expandir essa potência agora. Agora sim, você pode expandir isso daqui e achar que isso aí vai ser igual a 440 mil. Gabarito letra D. Então, a diferença entre as duas formas de pagamento para essa determinada situação será de 440 mil reais. Questão 22. O cimento é um pó fino e quando entra em contato com a água, adquire fluidez e depois de um certo tempo, devido às reações químicas, endurece e adquire resistência mecânica. O cimento é tão fino que 1 grama desse material tem uma superfície que cobre uma área de cerca de 4.000 centímetros quadrados. Indique esse valor na unidade de metros quadrados por cada quilograma. Então ele diz que 1 grama de cimento, falando de massa, 1 grama de cimento, se eu espalhar esse 1 grama de cimento, eu consigo cobrir uma superfície de 4.000 centímetros quadrados de área. Ele quer que a gente indique esses 4.000 centímetros quadrados em metros quadrados. Só que não para 1 grama, mas para cada quilograma. Então, primeiro, a gente vai ver quanto 1 quilograma corresponde de área em centímetros quadrados e depois a gente transforma isso para metro quadrado. Esse que é o plano. Então, a gente vai partir da relação que ele nos deu. 1 grama corresponde a uma área de 4.000 centímetros quadrados. 1 quilograma vai ser a mesma coisa que eu multiplicar esse 1 grama por 1.000. Então, eu multiplico ambas as situações por 1.000. Aqui eu vou ter 1.000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilograma, porque em unidade de medida, esse K é chamado de prefixo. Prefixo K equivale a uma potência de 10 elevado a 3. 10 elevado a 3. Então, eu posso escrever 1.000 gramas, ou posso escrever 1 vezes 10 a 3 gramas, e esse 10 a 3 eu posso dizer que é o prefixo K. E aqui vai ficar 4.000 vezes 1.000. 4.000 eu posso escrever como 4 vezes 10 elevado a 3. E o 1.000 também.
Então fica 4 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3, que vai ficar 4 vezes 10 elevado a 6. E 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3, eu vou repetir a base, que é o 10, e somar os expoentes, ficando 6. Então aqui a gente, para 1 kg desse cimento, espalhando esse 1 kg de cimento, a gente consegue cobrir uma área de 4 milhões de centímetros quadrados. Agora vamos transformar isso em metros quadrados, esse número aqui. No primeiro momento, a gente só vai se preocupar com essa transformação do centímetro quadrado para metro quadrado. Como que vamos fazer? Como que faremos isso? A unidade de medida ali é o metro, a unidade padrão. Ali está atrelada ao prefixo C. Igual em quilômetro, você atrela o prefixo K. 1 quilômetro significa 1000 metros. Você tem a unidade de medida padrão, que é o metro, e aí você vai alterando múltiplos ou submúltiplos através dos prefixos. O prefixo K vai indicar 10 elevado a 3 metros. O prefixo C vai ser um submúltiplo, vai indicar um submúltiplo do metro. O C corresponde a 10 elevado a menos 2. O expoente negativo, a gente inverte e fica com isso daqui, ó. Aqui tem o 10 a menos 2, eu vou inverter esse número, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 2. E aí troca o sinal do expoente também. 10 elevado a 2 a gente sabe que é 100. Então, onde tem o C ali na unidade de medida, podemos substituir por uma dessas três opções aqui. Tanto faz, você vai escolher a que for mais conveniente para você, tá? Que você queira manipular. Então, você pode jogar o 10 a menos 2 no lugar do C, 1 sobre 10 a 2, ou então 1 sobre 100. Você que vai escolher isso. Então, transformando esse centímetro quadrado, a gente sabe que esse expoente aqui da unidade de medida, ele eleva tanto o prefixo quanto a unidade. Então, não vai só jogar o valor do prefixo aqui, e eu vou fazer errado aqui, tá? E fazer assim, ó. 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Isso aqui está errado. Você tem que substituir o C, mas lembrando que ele faz parte de uma potência. Então, aqui vai ficar 1, uma vez o centímetro quadrado, ou seja, 10 a menos 2 metros ao quadrado. Aqui vai ficar o 1, eu não preciso representar, né? Estou botando aqui só para ilustrar. Então, esse aqui vai ficar 10 a menos 2 elevado a 2 metros quadrados. Eu tenho uma potência de potência. Esses dois expoentes, eu faço o produto entre eles. Então, fica menos 2 vezes 2, que é menos 4 metros quadrados. E aqui, assim, eu achei a relação correta de equivalência entre 1 centímetro quadrado, passando isso para metro quadrado. Então, 1 centímetro quadrado, eu posso escrever como 10 a menos 4 metros quadrados. Então, onde tiver centímetro quadrado, eu posso substituir por isso aqui. Então, voltando para a questão, vamos ficar aqui, ó, 4 vezes 10 a sexta. E onde tem o centímetro quadrado, vamos usar esse resultado. Vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 6 mais menos 4, que é a mesma coisa que 6 menos 4. Vai dar 2. Então fica 4 vezes 10 elevado a 2 metros quadrados. A resposta não está em forma de potência, então vamos expandir essa potência. 10 elevado a 2 é 1 seguido de 2 zeros, que é 100. Então fica 4 vezes 100, que é a mesma coisa que 400. Então 1 kg desse cimento espalhado, baseado na relação inicial que ele deu, pode cobrir uma área de 400 metros quadrados. Gabarito, letra C. Questão 36. Uma empresa busca medir a produtividade dos seus funcionários, contando as horas que eles levam para executar uma dada tarefa. Um funcionário levou 5 horas e 45 minutos para executar uma tarefa. Qual o equivalente deste tempo em dias, aproximadamente? Então, esse advérbio aqui indica que a resposta não precisa ser tão exata. O que acontece? Você vai ter que achar essa quantidade de tempo que foi dada em uma mistura de duas unidades, horas e minutos, e achar esse intervalo de tempo em dias, na unidade de tempo, dias. Então, são dois passos. Primeiro, você tem que transformar essas 5 horas e 45 minutos em uma unidade só, ou em horas ou em minutos. Ah, poderia colocar em segundos? Poderia, mas para quê? Trabalha mais. E aí depois você vê o quanto esse tempo em minutos ou horas corresponde em relação a um dia. E aí isso será a sua resposta. Então a gente tem mais ou menos isso aqui, ó, 5 horas mais 45 minutos. E aí a gente ou passa tudo isso para horas ou tudo isso para minutos. Vamos entender o intervalo de tempo de um dia em horas e em minutos também. Um dia tem 24 horas. E em minutos isso dá 1440,
que você pega 24 horas e multiplica por 60, que é 60 minutos cada hora, você vai obter 1440 minutos. Então, com base nisso, a gente consegue estabelecer as seguintes relações. Um dia, sendo igual a 24 horas, se eu dividir os dois lados por 24, eu vou obter a seguinte equivalência. 24avos de um dia equivale a 1 hora. E faz sentido, né? Agora, em minutos, vamos aplicar a mesma ideia. Vou separar um pouco mais aqui. Se a gente dividir por 1440 os dois lados dessa equação, vamos ter que 1440avos de um dia equivale a 1 minuto. Pronto, agora a gente consegue fazer a conversão tranquilamente. 5 horas e 45 minutos em horas vai ficar 5 mais... E aí eu tenho que achar o quanto de hora tem em 45 minutos. Eu sei que é menos de 1 hora, então vai ser 0, alguma coisa de horas. Para saber disso, eu jogo esse 45 em relação a 60. 45 minutos em relação a 60 minutos. Eu divido esses 45 minutos por 60 minutos. Para saber quantas horas cabem dentro de 45 minutos. Eu sei que vai ser menos que 1. 45 sobre 60 vai dar uma fração equivalente a 3/4. Então eu tenho 5 mais 3/4. Isso aqui é igual a 23/4 ou 5 mais 0,75. 5,75 horas. Sempre tomar muito cuidado, tá? Não vem na pressa aqui de você dizer que isso aqui em horas é 5,45 horas. 5 horas e 45 minutos, eu estou trabalhando com 2 unidades de medida aí misturadas. Para eu passar para uma unidade só, eu tenho que transformar esses minutos... No caso, para passar para horas, eu tenho que transformar esses minutos proporcionais a hora. E aqui, para os minutos, eu vou mexer nesse H. O H corresponde a 1 hora e 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, eu vou ficar com 5 vezes 60 mais 45. Vai dar 345 minutos. E agora, eu poderia ter seguido por qualquer um desses caminhos, tá? Então, você vai poder escolher. Agora, eu vou botar esse resultado em função de um dia, em relação a um dia. Então, em horas, ficaria 5,75 sobre a quantidade de horas num dia, que é 24. Em minutos, ficaria 345 minutos, tempo da tarefa, em relação a um dia, só que na mesma unidade de medida, em minutos também, 1440. Fazendo essas continhas, essas divisões chatas, você vai obter isso aqui, ó, 0,239 e ainda continuaria, tá? Por isso que ele pede aproximadamente. Pediu aproximadamente, você fica atento nessas aproximações que você pode vir a ter que fazer. Então você olha nas alternativas. As alternativas estão indo até 2 casas decimais. Então calcula até a terceira casa decimal para você ver como é que vai ficar o arredondamento. Então aqui, 0,23 e tem um 9. Eu quero arredondar para 2 casas decimais. Eu olho para o último, para a terceira casa decimal. Ela é maior que 5? Esse número é maior que 5? Se sim, eu arredondo esse daqui, o segundo, para cima. Se não, eu deixo... Como é que tá? Eu deixo ele quietinho ali. E só sumo com essa terceira casa. Como o 9 é maior que 5, então eu vou arredondar esse 3 para 4. Se aqui em vez do 9 fosse 5 ou abaixo de 5, eu deixaria 0,23, o arredondamento. Então aqui eu vou arredondar para 0,24. Percebe que nos dois casos você obteria o mesmo resultado, tá? Porque você trabalhou com as mesmas unidades. Então, quando você coloca a mesma unidade, não importa o que vai dar. Se você está trabalhando com as mesmas unidades, você vai obter as mesmas proporções. Então, você está botando o tempo da tarefa em relação a um dia. Você só escolheu se trabalhou em horas ou se trabalhou em minutos. Se você calculasse em segundos, você obteria a mesma resposta. Então, nosso gabarito fica na alternativa B. Questão 48. Os ponteiros de um relógio analógico marcam 3 horas e 16 minutos. Quantos graus o ponteiro dos minutos terá percorrido quando o relógio marcar 4 horas e 28 minutos daquele mesmo dia? Seguinte, vamos desenhar esse relógio para ilustrar melhor. Desenhar um pouco aqui. 12, 6, 3, 9, mais ou menos assim. Então, o que a gente vai buscar? Uma relação entre graus e minutos. E qual a relação, as informações que você tem que guardar? E a volta nesse relógio completa 360 graus. Então, se eu dividir, por exemplo, em horas, quantas horas tem nessa volta? Tem 12. Então, em horas, tem 12 horas, a volta completa. Em graus, tem 360. Então, dá para buscar uma relação entre hora e grau.
Então, se eu dividir, por exemplo, 360 graus por 12, eu vou achar quantos graus corresponde para uma hora, para cada hora. Então, nesse intervalo, nesse setor circular aqui, por exemplo, do 12 até o 1, supondo que está marcando bonitinho, aqui tem 360 graus dividido por 12, que no caso é 30 graus. Então, cada hora, falando de medida angular, você percorre 30 graus nesse círculo, nessa circunferência. Agora vamos nos ater aos ponteiros. Mais precisamente, o ponteiro dos minutos. Então, o ponteiro dos minutos estava marcando 3 horas. Quando estava marcando 3 horas e 16, ele estava marcando um pouquinho depois do 3, né? Porque se ele marca em cima do 3 exatamente, ele está marcando 15 minutos. Então, ele estava marcando um pouquinho após o 3. Quando que, por exemplo, o 3 está aqui, estava marcando um pouquinho depois. E aí ele percorreu até o horário 4 horas e 28 minutos. Então, olha só, de 3 horas e 16 minutos para 4 horas e 28 minutos, passou uma hora. Passou mais de uma hora. Concorda? O que acontece com o ponteiro dos minutos? Se eu comecei a marcação nesse horário aqui, 3 horas e 16 minutos, e fui indo, tô andando com o ponteiro dos minutos, tá? Quando chegou a 4 horas, o ponteiro dos minutos estava no 12, correto? Para representar o 4 horas em ponto, e o ponteiro das horas estava marcando para o 4. Então estava aqui. E aí continuou, 4 horas e 1, 2, 3, 4 horas e 5, 10, 15, e chegou, até formou um círculo aqui, ó. Não quero esse círculo não. E chegou no 4 horas e 16, de novo. Então o meu ponteiro voltou para essa posição aqui, inicial, novamente. Então ele deu uma volta completa. E aí ele continuou andando um pouco até o 28, o minuto 28, que fica um pouco depois do 25. Fica entre o 5 e o 6, né? Na marcação do relógio. Então ele vai ficar mais ou menos aqui. Então, falando do ponteiro dos minutos, que é o que me interessa, esse relógio percorreu uma volta e mais um pouquinho. Esse relógio não, o ponteiro. Então eu sei que se uma volta tem 360 graus, uma volta e mais um pouquinho tem mais que 360 graus. Então já não poderia ser a alternativa C e nem a alternativa A. Tá, e como é que eu vou achar exatamente? A ideia vai ser eu achar a correlação entre minutos e graus. E eu vou fazer isso pensando em uma volta. Só que antes eu vou achar quantos minutos se passaram entre o horário inicial e o horário final do evento que eu estou analisando. Dá até para fazer de cabeça, né? Se passou uma hora, passou 60 minutos. Então aqui do 3 horas e 16 minutos, se eu acrescentar 60 minutos, eu acrescentei uma hora. Eu vou para 4 horas e 16 minutos. Isso aqui acrescentando 60 minutos. Aí eu acrescento mais 12 minutos, eu vou para 4 horas e 28, que era onde eu queria chegar. Então, o quanto passou em minutos é esse tanto de acréscimo que eu fiz aqui. Outro jeito seria você passar essas horas tudo para minutos e calcular a diferença entre a hora maior e a hora menor, tá? Iria achar a mesma resposta. Então, sabemos que se passaram 72 minutos. Agora eu jogo esses 72 minutos em relação a uma volta completa no relógio, só que considerando em minutos. Em minutos, uma volta completa no relógio significa 60 minutos. Como a gente viu, quando se passa uma hora, o ponteiro dos minutos faz uma volta completa. Então, esse 72, que é todo o movimento desse ponteiro que eu estou analisando, em relação a uma volta completa, fechada, está para uma certa medida em graus, para uma volta também. Só que uma volta em graus é 360. Então aqui eu estou considerando uma volta e estou estabelecendo uma proporção entre uma volta, um certo movimento em relação a uma volta em minutos e esse mesmo certo movimento em relação a uma volta, só que em graus. Então eu posso estabelecer essa relação aqui, ó. 72 está para 60, 72 minutos está para 60 minutos, assim como esse x graus, correspondente a esses 72 minutos, está para 360 graus. Então, manipulando essa equação, a gente vai chegar, por exemplo, multiplicando os dois lados por 360. Vai cortar esse daqui e vai ficar 72 vezes 360 sobre 60. Dividindo 360 por 60, vai dar 60. Fica x igual a 72 vezes 60. Vezes 60 não, vezes 6. Viajei aqui. 72 vezes 6. 60 vezes 60 seria 3.600. Então 72 vezes 6 e vai dar 432 graus. Entendeu? O ponto-chave estava aqui, ó, em entender e estabelecer essa relação.
através desse raciocínio do quanto corresponde a uma volta em minutos, em horas ou em graus. Gabarito letra B, de bem bolada. Vamos lá, questão 95. Uma determinada empresa de reciclagem trabalha remodelando produtos que já não seriam mais usados. A empresa gasta R$2 por grama de material a ser remodelado para custear o processo. A empresa recebeu um carregamento de um material com 200 unidades em forma de cubos para realizar a remodelagem. Sabe-se que o carregamento conta com cubos de dois tipos. 50 cubos do tipo 1, que possuem lados de 10 cm, e 150 cubos do tipo 2, com lados de 5 cm. Sabendo-se que 1 centímetro cúbico desse material pesa 2 gramas, quanto custará à empresa para fazer a remodelagem desse carregamento? Então vamos entender qual correspondência a gente tem que buscar. A empresa gasta R$2 por grama de material. E aí ele informa que chegou um carregamento com 200 unidades de material, só que cada unidade tem forma de cubo. Ok. E aí tem dois tipos de cubo. Um que tem lado 10 centímetros e o outro que tem lado 5 centímetros. E aí o do tipo 1 tem 50 unidades e do tipo 2 tem 150 unidades. Aí ele faz uma correlação entre o centímetro cúbico e o peso, né? A massa desse material. E ele quer saber o quanto custará para a empresa remodelar. Então, custo por grama, e aí tem a relação de volume por grama. E ele quer saber o custo desse trabalho em todo esse carregamento. Então, qual é o plano? Vamos calcular quantos centímetros cúbicos tem nesse carregamento para a gente poder usar essa relação e achar o peso total do material desse carregamento. Perdoe os físicos por estar falando peso, quando deveria ser quantidade de massa, né? Depois que acharmos esse valor, aí a gente aplica na relação de R$2 por grama. Aqui ele relacionou centímetro cúbico com grama. Então, quando a gente calcular esse peso total, já vai estar em gramas e aí vai ficar fácil também para achar o custo. Então, a gente tem 50 cubos de lado 10. Sabemos que o volume de um cubo é a medida do seu lado elevado a 3, elevado ao cubo. Esse lado também pode ser chamado de aresta. Então, a gente aplica essa fórmula aqui. Então, a gente vai ter 50 vezes 10 elevado a 3. O peso, né? Esse aqui é o peso total. Mais 150 vezes elevado a 5. Ou 150 vezes 5 elevado a 3. Aqui eu estou calculando o volume de cada cubo do tipo 2. E aqui eu estou calculando o volume de cada cubo do tipo 1. E aí eu multiplico pela quantidade de cada tipo. Na verdade, esse aqui não é o peso, né, ainda. Aqui é o volume total. Vou melhorar isso aqui e deixar numa equação só. Então vai ficar 50 vezes 10 a 3 mais 150 vezes 10 a 3. Ou 5 ao cubo. 10 a 3 a gente sabe que é 1000. Então fica 50 vezes 1000, 50 mil. Mais 150 vezes 125. É 5 ao cubo. Isso aqui vai ficar 50 mil mais 18.750. Totalizando 68.750 centímetros cúbicos. Ele diz que cada centímetro cúbico desse material pesa 2 gramas. Então, eu vou pegar esses 68.750, multiplicar por 2, e assim eu vou achar o peso total do material. E vou achar em gramas. Então, esse carregamento pesa 137.500 gramas. E para achar o custo, eu vou ter que, de novo, pegar esse resultado e multiplicar por 2. Já que cada grama custa R$2, o custo total será dado pelo produto de 137.500 por 2. Então, concluindo, o custo vai ser 137.500 vezes 2. Aqui, ó, se fosse 140 mil, daria 280 mil. É um pouco abaixo de 140 mil, então vai dar um pouco abaixo de 280 mil. E já indicaria o gabarito letra B. Mas, na dúvida, é só fazer a conta. Então fica com um custo de R$275 mil. Gabarito letra B.